bem-vindos a mais um Resenha Corporativa e hoje o nosso tema será sobre tatuagem. Estamos aqui com a Débora Lebre Inc. para falar um pouquinho da trajetória dela como tatuadora, como ela começou no ramo da tatuagem, o que a tatuagem tem trazido de novo aí para esse mercado, né? E se inscreva no nosso canal. Vamos agora com a Débora. Débora, conta pra gente um pouquinho como que foi a tua escolha, como que você iniciou, né, como tatuadora. Oi, gente, boa noite. Eu acho que assim, não foi exatamente uma escolha. Eu sempre tive muito envolvida no meio da arte, né? Então, eu primeiro fiz uma faculdade de artes plásticas. Em torno de 2017, eu migrei para maquiagem artística, onde eu fazia muito body paint, pintura corporal, que já era uma arte na pele. E durante toda a minha carreira como maquiadora, uma das coisas que mais me perguntavam era se eu não tatuava. Principalmente até porque o body paint, a maquiagem no corpo, ela era algo bem efêmera, né? A gente maquiava, ficava lá horas fazendo, depois a pessoa tomava banho, ia pro ralo, toda a arte. E aí, basicamente lá pela época da pandemia, eu comecei a pensar um pouco na minha profissão e me vieram perguntar de novo sobre a tatu. E eu tinha uma amiga que tatuava também na época e virou pra mim e falou: Mas por que você não tenta aprender? Você já desenha, já mexe com algumas coisas que tem a técnica necessária. Por que você não tenta aprender? Eu te ensino. E aí eu lembro que a gente, depois de um tempo, se encontrou. Ela foi ali, me ensinou as coisas mais básicas de biossegurança, como montar uma máquina. E aí eu fiz a minha primeira tatuagem em mim mesma. Depois disso, eu fui morar no interior e lá eu comecei realmente a minha carreira no meio da tatuagem, né? Fiquei 6 meses no interior, tatuei lá num estúdio praticamente na praça principal da cidade. E aí depois voltei para São Paulo, tive uma oportunidade num estúdio maior e comecei a desenrolar mais a minha carreira profissional da tatu. E como que funciona hoje a tatuagem? Porque a gente viu um boom, né, do mercado de tatuadores. Antigamente não tinham tantos estúdios, tantos tatuadores no mercado. Você acompanhou essa evolução do mercado dos tatuadores? Como que foi isso? Eu acho que eu ouso falar até que eu fui desse boom, né? Então, ali, pós-pandemia, a gente teve um boom no mercado. Por quê? Principalmente assim, o mercado ele vinha com muitos tatuadores que já estavam ali há muito tempo fazendo a tatu da maneira deles. E aí, durante a pandemia, onde a gente se pegou numa situação muito complicada, principalmente profissionalmente, muitas pessoas tentaram migrar para locais que fossem mais rentáveis. E dentro do meio da arte, quando a gente fala, né, de ter uma carreira artística, é muito difícil você manter uma carreira artística, né? Principalmente porque dentro dos meios da arte a gente não tem muitas profissões que sejam CLT, então você não tem muita garantia do que você vai receber. E dentro das profissões que não são CLT, a gente vai ter a tatuagem como um dos meios mais rentáveis. Um dos meios de maior procura, né? Porque a gente tem um público muito grande hoje, que eu acho que até com a questão da quebra de tabus sobre a tatu com o passar dos anos, vem crescendo cada vez mais esse público. Então a tatuagem ela é algo que a galera vai atrás, quer consumir, e aí a gente tem então um boom de tatuadores, porque a galera começou a perceber isso, inclusive eu fui uma dessas pessoas, né? E a tatu, ela é muito gratificante para o artista, principalmente porque você vai desenvolver a sua arte, você vai desenvolver o seu desenho, e existe uma pessoa ali que quer uma arte sua para sempre na pele dela. Vem também com uma questão de uma responsabilidade muito grande, porque é isso, vai ficar para sempre na pele de alguém. Mas eu acho que é basicamente por causa da questão financeira que as pessoas foram tanto atrás. Hoje em dia, a gente, por causa que teve esse boom, tem algumas outras questões acontecendo também, né? Principalmente porque agora a gente tem inúmeros tatuadores no mercado e cada vez mais pessoas vendo como uma possibilidade. E aí agora a gente tem que buscar os diferenciais para a galera vir atrás de você especificamente. Os diferenciais seriam o perfil de cada tatuador, a arte de cada tatuador. Eu te digo isso porque eu me recordo, né, a gente que já tem uma idade um pouquinho né, mais avançada, que há, vamos lá, 20, 30 anos atrás, você falava em tatuagem, você escolhia num álbum. Você tinha alguns tatuadores, de fato, é aquilo que você falou, né?
tinha toda uma mística em cima, tatuador, não é legal e tal, mas você escolhia isso num álbum. E, de repente, você vê o mercado de tatuagem que é muito mais artístico do que Sim. simplesmente você escolher e copiar uma figurinha, né? O que a gente percebe é que existem desenvolvimento de projetos, inclusive de desenhos personalizados, né? O que tem muito mais a ver. Eu acho que você vai colocar uma coisa que é definitiva no seu corpo, você quer que aquilo seja só seu, né? Sim. E como você se enquadra nisso, nesse campo e nessas subdivisões do mercado artístico, propriamente dito, da tatuagem? Sim, eu me enquadro dentro da tatuagem black work e dark ornamental. Eu sou uma tatuadora que faz arte autoral. Então, como é que funciona, né? Que nem você falou, no passado, antes a gente vinha o catálogo. Então, você via muitas pessoas com aquela mesma tatuagem reproduzida por pessoas diferentes. Assim, encontrava umas 20 iguais, porque era isso. Lógico que eu acho que, assim, mesmo no passado ainda existia já alguns tatuadores fazendo essa movimentação da arte autoral, mas hoje em dia ela é muito mais forte. Principalmente porque, assim, é muito uma questão de respeito ao artista também, né? Quando você passa o seu tempo desenvolvendo uma arte para alguém, você fazer uma cópia disso, pega nessa questão do respeito, e na verdade hoje em dia pode até ser uma questão de processo, porque existe um direito sobre a arte que você Um desenvolve. direito autoral Um sobre direito aquele desenho autoral. que você elaborou. Exatamente. Então, assim, hoje em dia a gente consegue ter uma visão maior sobre isso, né? Existem muitos tatuadores autorais, por isso até que é um desenvolvimento muito interessante para o artista você ter a sua arte na pele de alguém. Mas é óbvio que sempre vai ter algumas pessoas que vão reproduzir, né? Então, o movimento da tatu hoje, a gente tenta trazer essas pessoas para a questão do autoral, mas a gente ainda tem, tanto por parte de alguns tatuadores, quanto por parte de alguns clientes, a questão da insistência na cópia. Que hoje tem também uma cultura muito grande da foto do Pinterest, onde as pessoas pegam uma imagem num site de referências, né? Que pode ser utilizado como um site de referências e querem exatamente aquilo. Hoje em dia eu já passo por um processo de estar falando com os meus clientes, tudo bem, essa é a sua referência, é isso que você quer, mas eu vou refazer esse desenho, eu vou pegar ele como uma inspiração para criar algo no meu estilo, Personalizado, no caso. personalizado. Muito legal, Débora. E me diga uma coisa, e como que foi, por exemplo, você sentiu essa dificuldade quando você entrou no mercado, digo assim, no seu meio familiar, essa questão da aceitação? Porque, como a gente falou, são padrões que vieram evoluindo, né? O que era a imagem do tatuador antigamente, né? Isso veio Uhum. evoluindo como uma profissão especificamente ao longo do tempo, né? E teve esse boom aí no pandemia, pós-pandemia. Como você iniciou nesse mesmo período, né? Você sentiu, teve algum desconforto, por exemplo? As pessoas de repente esperavam que você migrasse, que você fosse para uma outra área profissional e a sua opção te causou algum tipo de desconforto com relação a isso? Olha, assim, a minha experiência, ela não, eu acho que ela não chegou a ser tão desconfortável que nem outras pessoas passaram quando escolheram essa profissão. Obviamente, quando a gente vai para algo da tatu e a nossa família ela não tá tão vinculada a esse meio mais artístico, é capaz de ter assim um desconforto por parte de algumas partes da família. Mas eu tive um apoio muito grande, por exemplo, do meu pai, quando eu virei para ele e falei, tipo, quero ir pra tatuagem, quero tatuar, que nem eu falei, eu era maquiadora artística, né? Que é um meio também muito legal, porém com menos procura. No Brasil ainda não é uma profissão tão vista. A tatu, ela já tem essa procura maior. Então ele virou pra mim e falou: "Não, tudo bem. Isso aí eu acredito que vai dar super certo, você tem talento". E aí ele me ajudou com os meus primeiros materiais de tatu. A minha mãe já não aceitou tão bem. Toda vez que eu chegava com uma tatuagem nova, ela olhava e falava: "Mais uma?" Mas tá tudo bem. Mas é uma preocupação de toda mãe, né? Acho que mãe é um pouco mais Sim. crítica. Às vezes faz um projeto para o filho, quer que o filho siga outra profissão. Ai, sim. Mas hoje, é como a gente falou, né? A profissão de Mas tatuador tá tudo bem, já até é, tatuei minha mãe, tá tudo certo hoje em certo? dia. É isso aí. Bom, Débora, passa o seu Insta pra gente também. Vou deixar aí na tela também qual que é o seu Insta, como as pessoas fazem pra te procurar, pra poder fazer um trabalho, um projeto personalizado aí,
né? Tá bom. Meu Insta é lebre.inc, lebre do animalzinho mesmo, a lebre. Hoje em dia eu trabalho com orçamento via link de WhatsApp, que tá na minha bio. Então, se as pessoas quiserem fazer um orçamento comigo de uma tatuagem, é só me mandar uma mensagem por lá, mostrando também suas referências, ideias, local do corpo que quer ser feito e tamanho da tatuagem. Muito bem, obrigada, filha. Obrigada, mãe. Muito obrigada por estar aqui. Torço Eu que muito agradeço. por você, uma excelente tatuadora, uma artista incrível. E fico muito feliz de você estar aqui no nosso Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Tá bom? Obrigada e Obrigada. inscreva-se no nosso canal. Valeu, gente.